Bem-vindo a mais uma videoaula aí sobre as categorias da geografia. Nesse episódio conversaremos um pouco sobre o conceito de espaço geográfico. O que é essa categoria? Que esse conceito tão caro à geografia, tão abordado pela geografia, o que isso significa para essa ciência? É bom frisar que numa videoaula aí bem breve, num curto espaço de tempo, não abordaremos isso na plenitude. Daremos aí uma ideia, repito, uma ideia sucinta dessa denominação. O que é o espaço geográfico para a geografia? Uns dizem que é o palco das realizações humanas. Outros dizem que é o cenário das atividades antrópicas, ou seja, humanas. Enfim, temos diversas denominações aí. Mas tentaremos abranger aí nesse conceito, contemplaremos aí uma visão mais universal, mais plural dessa rotulação. Espaço geográfico é o resultado, é o subproduto, é o reflexo, é a expressão da relação, da interação georreferenciada do homem com a natureza. De modo que essa relação, de maneira que essa interação, ela gera inúmeras alterações e inúmeros impactos ambientais a esse espaço geográfico. Muito bem. Só que a coisa não se resume aí. Nessa relação localizada, topológica, corológica e cúmena do homem com a natureza, nós temos outras vertentes aí. Nós temos outras nuances aí. Quais são essas nuances? Nessa relação localizada, nós temos que considerar também as intenções do homem, da sociedade, nessa relação. Nós temos que considerar também os usos que essa sociedade faz desse espaço geográfico. Nós temos que considerar também a estrutura, a forma, a função
Ou seja, para que serve? A quem serve esse espaço geográfico? Okay? Porque, como eu já disse, essa relação localizada do homem com a natureza, ela é carregada de objetivos. O homem consome o espaço geográfico, o homem consome a natureza, no primeiro momento, com base nos seus interesses, com base no seu uso e com base no seu valor de troca. Vou dar um exemplo disso. Por que nós temos espaços geográficos de grandes cidades? Um exemplo, São Paulo. Afinal de contas, estamos aqui em São Paulo. Esse vídeo está sendo gravado aqui no Parque do Piqueri, no Tatuapé, zona leste da cidade de São Paulo. E então vamos considerar esse espaço geográfico aqui da cidade de São Paulo. Por que nós temos áreas, espaços geográficos da cidade de São Paulo e num determinado período histórico, num determinado tempo histórico, esse local fica completamente abandonado? Em outros tempos históricos, isso tem um valor, tanto imobiliário, como um valor comercial, como investimento do poder público, enfim. Por que esses espaços, em alguns momentos, são espaços abandonados, terrenos baldios, e em outros momentos, isso é ocupado de forma intensa e tem um valor de uso, um valor de troca atribuído pelo mercado imobiliário, pelo poder público, enfim, pelos interessados nesse espaço geográfico. Interessados que eu falo, esse interesse é pecuniário, é financeiro, é capitalista, ok? Muito bem. Então, por que nós temos isso? Por que esse fenômeno acontece? Porque esses terrenos, isso nós temos como exemplo aqui, aqueles terrenos que estão localizados ali atrás do Fórum da Barra Funda, onde foram construídos aquelas torres, aqueles prédios, né, de apartamentos, foram construídos recentemente. Aqueles terrenos, eles ficaram até 2014, 2015, e diga-se de passagem, são terrenos imensos, uma área imensa, ali nas proximidades da Marquês de São Vicente, Fórum Trabalhista, Viaduto do Pacaembu, Fórum Criminal da Barra Funda, enfim, aquelas imediações. Esses terrenos, eles ficaram até 2014, 2015, sem uso, abre aspas, abandonados. E o que isso estava aguardando? Uma supervalorização pelo mercado imobiliário. Por quê? Porque ali tem um projeto de passagem de uma linha de metrô que vai até a Brasilândia. Dentre outros elementos que transcendem a passagem dessa linha de metrô, dentre outros elementos de valorização fundiária e imobiliária, esses proprietários desses terrenos estavam aguardando a hipervalorização do seu capital fundiário, certo? Então aí, nitidamente, nós estamos diante de um quadro que foi citado anteriormente. Valor de uso, valor de troca, as intenções desse espaço geográfico, né, por parte dos envolvidos aí, poder público, sociedade, proprietários, população no geral, né?
E o que isso gera? Isso gera carência de habitação, porque você tem estoque de terreno disponível, mas está sem uso, né? Está aguardando o seu valor de troca subir, ser supervalorizado, para que a especulação imobiliária, para que o capital financeiro imobiliário ganhe mais dinheiro com isso. Não é à toa, volto a repetir, que esses terrenos só foram dados os usos aí agora no final de 2014 e 2015. E isso acontece com vários espaços geográficos na cidade de São Paulo. O Anália Franco aqui próximo foi um exemplo disso. O Anália Franco começou a ser ocupado por torres residenciais no início dos anos 2000. Eu trabalhei ali naquela região nos anos 90 e aquilo era um espaço geográfico rico em terrenos baldios. De modo que foi dado um uso agora no início do século XXI. Então, espaço geográfico é isso, meus caros. É a relação, repito, localizada do homem com a natureza. De modo que essa relação gera impactos, alterações e essa relação é carregada, né? Essa interação ela é carregada de intenções, ela é carregada de objetivos capciosos. Nem sempre esses objetivos estão nítidos nesses usos do espaço geográfico. Tanto por parte do poder público, como por parte dos operadores do capital privado, enfim. A moral da história é a seguinte: é que o espaço geográfico hoje, março de 2018, ele é refém da reprodução ampliada do capital. O que é isso? O espaço geográfico ele é um produto, ele é uma mercadoria, ele é uma moeda de troca e que gera dinheiro, ok? Gera dinheiro. O espaço geográfico, portanto, ele é uma mercadoria, ele é um objeto, ele é um produto ou um subproduto da exploração da sociedade, uma exploração num primeiro momento da natureza e depois isso consequentemente se transforma no espaço geográfico propriamente dito. E esse espaço geográfico ele se apresenta de várias maneiras, de várias formas. Nós temos desde o espaço geográfico extrativista, que é aquele local onde são retiradas as matérias-primas básicas iniciais para mover toda a cadeia produtiva de todas as quinquilharias que nós consumimos, passando pelo espaço geográfico agropecuário, onde são produzidos os alimentos, os subprodutos ou os produtos do agronegócio. Nós temos os espaços geográficos industriais, onde se concentram as regiões de concentração industrial, tá certo? Onde a indústria, principalmente da transformação, se concentra, né? No caso aqui de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, nós temos o ABCDM, né? Santo André, Bernardo, Caetano, Diadema e Mauá, que é um espaço geográfico meramente industrial, indústria automobilística predominante de autopeças. E nós temos outros espaços geográficos. Nós temos espaço geográfico comercial. E esse espaço geográfico comercial ele subdivide-se em diversas categorias: região do Brás, confecções, têxtil,
região Rua da Teodoro Sampaio, por exemplo, é um espaço geográfico especializado em instrumentos musicais. A própria Rua Santa Ifigênia, ali, também pode ser considerado um espaço comercial de eletroeletrônicos, enfim. Existem várias subcategorias desse espaço geográfico, certo? E a geografia vai denominar esse espaço geográfico de acordo com o seu uso, que a sociedade faz dele e com as suas intenções. Certo? Penso que esses comentários são minimamente suficientes para nós pensarmos as alterações, as conceituações, as denominações existentes de espaço geográfico. Muito obrigado pela atenção e tenham a todos um bom dia.